Fala, conformado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo muito especial aqui. O nome desse vídeo é A Paz no Meio do Caos. E ele é a melhor representação para que você aprenda como lidar com o caos. Já sentiu uma pressão extrema, angústia, sofrimento, ansiedade, às vezes depressão, ou então uma tristeza profunda e não soube lidar com isso? E não soube lidar com isso? Perfeito. Jesus já passou por isso. Uma das passagens que me chamou muita atenção na leitura de hoje foi a oração do Getsêmani. Getsêmani é o local que Jesus foi orar anteriormente a ser traído por Judas, que fazia parte do seu discipulado. E foi o momento anterior a ele ser traído e crucificado. A crucificação é o ato mais icônico da história, porque ali foi de fato expiado o meu e o seu pecado, e nós fomos naquele momento salvos. Existiu ali a porta aberta para a salvação, para o reino de Deus, para viver de fato uma verdadeira mudança, completa transformação da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma. A palavra de hoje, está em Marcos capítulo 14, fala sobre o que aconteceu quando Jesus foi orar no Getsêmani. Ele reuniu um grupo seleto, o círculo mais íntimo dele, que era Tiago, João e Pedro, Tiago e João, para poder ir no Getsêmani, que era um local, um monte. Getsêmani, a tradução de Getsêmani em hebraico, é prensa de azeite, e tem tudo a ver com o que Jesus viveu. Então, o azeite, inclusive, naquela época, e até hoje, é um artifício de extremo valor, de alto valor. E a prensa, né? Você prensar um azeite. Você receber pressão na vida é uma das melhores formas de você ir em direção ao seu propósito, em direção ao que você foi criado para ser, em direção aos seus objetivos e sonhos esses que foram colocados por Deus no seu coração. A prensa e a pressão é o que faz um homem e uma mulher se tornar sua melhor versão. E Jesus, antes de ser traído, ele estava angustiado. Olha que interessante, o nosso mestre, Deus, criador do céu e da terra, Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo, filho do homem, como é representado aqui, estava com emoções angustiantes. Quem dirá eu e você? Ele vivia como homem, 100% homem, 100% Deus. Então, se tocasse nele, beliscasse, ele sentia. O que me chama a atenção nessa oração é que Jesus, o que Jesus faz? Presta atenção no comportamento de Jesus. No meio da angústia, do sofrimento, do caos, o que ele faz? Ele vai orar. A oração é a ferramenta de liberação da pressão. Anota essa frase. A oração é a ferramenta de liberação da pressão. No momento que você está angustiado, sofrido, com medo, você tem que ir orar, você tem que clamar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, chamar ele para esse momento, para que no meio dessa situação você consiga se reerguer. O que acontece é que Jesus vai orar e pede para o círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João, ficarem vigiando, ficarem orando. Só que eles não aguentam, estavam cansados fisicamente. E às vezes o cansaço físico faz com que você não vigie espiritualmente. Era o que estava acontecendo. Eles estavam dormindo enquanto Jesus orava. E Jesus veio e falou, caramba, vocês não conseguem estar em uma hora aqui vigiando e orando? E Jesus fez isso 3 vezes. E ele pedia, Abba, Pai, né, que é papai, tira isso, tira esse cálice de mim. Mas, no final das contas, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, mesmo no meio da angústia, Jesus sabia que a vontade perfeita, o melhor caminho, não era o que Jesus queria naquele momento, mas o que Deus queria. Mateus, mas Jesus é Deus, eu sei, mas naquele momento, Deus tinha separado um propósito específico para ele. Um propósito que era desde fato da criação. E impressionante que naquele momento Jesus pede para Deus tirar essa angústia, esse sofrimento, mas ele fala que seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus, a vontade de Deus é soberana, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, ela é incrível, ela é revolucionária, ela é transformadora, ela é inspiradora, ela é a vontade perfeita. Quando você entende isso, você confia. Quando você confia, você vive uma vida muito mais despressurizado e muito mais livre para poder prosperar, que é a palavra de Deus. Eu tenho planos para vocês, planos de paz e de prosperidade, não de causar danos, mas de lhes dar uma esperança e um futuro. Jeremias fala isso, o profeta Jeremias. Então, essa leitura na oração do Getsemane é muito importante para quê? Como é que Jesus lidou com o caos? A paz no meio do caos. Ele ora, ora, ora. Então, o primeiro comportamento de Jesus é orar. Ele vai viver uma experiência espiritual, ele vai se aprofundar espiritualmente para que ele consiga lidar com essa angústia e esse sofrimento. Jesus sangra. Jesus sangra. Ele sua sangue.
no meio da oração. Isso é muito importante para a gente poder prestar atenção. Um outro ensinamento da oração do Getsemane que me chama bastante atenção, um outro ensinamento muito importante, é que Jesus vem pedir para Deus para que essa angústia, essa tortura ou o que ia acontecer com ele, que isso se abstesse, que isso não acontecesse. Mas ele pede que seja feita a tua vontade. E ele ora, 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 ora. E o que me chama a atenção é que no final a situação ela não muda. Não muda o fato de Jesus ter ido para a cruz, ele vai ser traído, ele vai ser crucificado. Isso não muda. Mas quando Jesus termina a oração e ele volta decidido, com propósito, com coragem, com ousadia. Ele volta, chega, já acabou o tempo. Ele olha para os discípulos não estavam vigiando, não estavam orando, estavam dormindo. Já acabou o tempo, chegou o momento que o Filho do Homem vai ser entregue a pecadores, porque isso é propósito de Deus. Jesus poderia fazer o que ele quisesse ali. Só que ele sabia que a vontade do Pai era soberana. Então o que acontece? Quando você está no meio do caos, do conflito, muitas vezes a oração não vai mudar a situação na hora, mas você vai mudar. Você vai ter coragem e ousadia. Deus já colocou pra gente em Josué, capítulo 1, versículo 9, ele fala ser forte e corajoso. Ele fala para Josué isso. E quando ele fala para Josué, ele fala para mim e para você ser forte e corajoso no meio do caos, no meio do conflito, no meio da adversidade, no meio de fato do questionamento. Tenha fé, haja com fé. A fé a gente não anda pelo que a gente vê, né? Andar em fé é andar de fato com certeza, sem precisar ver, mas já de fato andando com propósito e com confiança de que Deus vai agir e fazendo por onde? Porque a fé é de fato você agir. Você tem que agir com fé. Fé sem obras é morta. Então precisa de fé com obras. Me mostra a sua fé. Sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé com obras. Então o ensinamento prático que Jesus traz para mim e para você é que nós precisamos, no meio do caos, no meio da angústia, no meio do sofrimento, eu e você precisamos ser diligentes, de fato disciplinados, e nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos estar em concordância com o Senhor. O que Jesus mostra aqui pra gente é que você orar inclusive pode mudar a situação, mas nesse caso não mudou especificamente. Quem mudou foi Jesus. De fato, ele olhou para a situação, ele aceitou aquilo e falou: Pai, que seja feita a tua vontade. Eu não estou aqui para mudar tudo. Eu quero que mude, mas que seja feita a tua vontade, porque isso é que mais importa na minha vida. Então, no meio do caos, no meio do conflito, você tem que se render e se colocar em confiança em Deus. Ele vai mudar o seu coração, vai mudar a sua mente, vai te dar força e coragem para você agir. Não adianta, no meio do caos, você ficar parado. É momento de você orar e depois agir, ir para ação. É você viver de fato esse desconforto. O desconforto, inclusive, é a oportunidade do extraordinário. O desconforto, a pressão é a oportunidade de você viver algo incrível. Então, eu nunca vi ninguém que prosperou e que viveu o propósito de Deus que não viveu o vale da sombra da morte ou que viveu o medo, o desconforto, ansiedade ou angústia ou que viveu dificuldades. Não existe isso. Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra é essa, Senhor? O cara nem sabia que terra é essa, ele só obedeceu. A obediência, ela vem antes da bênção. A mordomia vem antes da bênção. Primeiro eu obedeço, depois vem a bênção. Não é primeiro vem a bênção, depois vem a obediência. Não. Então primeiro você vai e age, faz acontecer, é diligente, disciplinado, determinado, forte e corajoso. Primeiro você faz por onde e depois chega a bênção do Senhor. Porque nós somos provados no nosso coração. Será que realmente eu e você estamos dispostos a pagar o preço para viver o propósito que Deus separou para a nossa vida? Esse é o grande caminho e o caminho e o processo é a verdadeira transformação. Faz sentido ou não faz? Então, o que essa oração me mostra é que o nosso mestre, ele agiu conforme o que Deus já tinha separado. E a obediência é, de fato, a ferramenta de alavancagem do seu propósito. A obediência é a ferramenta de geração de bênção na sua vida. Então, você vai viver dificuldades como qualquer outro ser humano. A questão não é se a dificuldade vai chegar, é como você vai agir depois que ela chega. E, de fato, a dificuldade e o desafio é que te faz forte. É o desconforto que faz com que você consiga lidar melhor com as situações. Porque você desenvolve competências e habilidades que antes você não tinha. Então, você consegue administrar melhor os seus recursos, seu tempo, sua energia. Você consegue administrar melhor as pessoas, treinar e instruir. Você consegue, de fato, fazer com que as coisas... Sabe quando você era criança ou adolescente, você tinha um problema e aquele problema parecia que ia morrer a sua vida, acabar tudo.
Só que agora, quando você está adulto, esse problema, essa pressão, ela se torna ínfima, pequena, irrelevante, perfeito? A mesma coisa na vida. Andar, às vezes, de bicicleta para você era um caos quando era criança e hoje é a coisa mais fácil do mundo. Quando você começou a dirigir, pilotar um carro, dirigir um carro, era a coisa mais louca do mundo e hoje você faz de costas, de olhos vendados. Mateus, pelo amor de Deus. Mas você faz muito mais fácil. Falar com pessoas era difícil, hoje é muito mais fácil. Independente da situação. O que eu quero falar para você é que é o seguinte: você tem que se manter constante, disciplinado, diligente e buscando a presença de Deus. Os discípulos falharam aqui porque eles não se manteram vigilantes, orando, buscando a Deus. E às vezes acontece comigo e com você. Então a grande reflexão é continuar no meio do caos, é ter paz no meio do caos. Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, a confiança continua e você continua agindo. A questão é que você não pode parar de agir. Você não pode parar de orar com fé, de buscar, de fazer, de se desenvolver, de buscar competências, se capacitar, de aumentar as suas capacidades para que quando o talento chegue na sua mão, segundo a parábola dos talentos, você possa multiplicar. Tem muitas pessoas aqui que estão esperando um milagre, que estão esperando algo do céu e não estão agindo diante disso. O milagre acontece quando você começa a agir. Uai, então sou eu que fiz? Não, não é você que fez. Por quê? Porque Deus já te deu as habilidades necessárias para você ir para o próximo nível. Então o milagre já começou. A mão de Deus já iniciou. Sempre começa com o Senhor. Você está vivo, sim ou não? Você respira, sim ou não? Você consegue me escutar aqui, sim ou não? Então já aconteceu o milagre. Se isso já está acontecendo, você já está apto a viver o milagre de Deus, só que agora você tem que fazer a sua parte. E aí o que essa oração mostra é exatamente isso. É você se manter consistente e diligente no meio do caos. E é isso que forma um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Faz sentido ou não faz? Me conta uma coisa. O que é que você vai fazer agora com essa situação? Você vai se deixar se abater pelo medo e a insegurança, pela situação que você está vivendo e a tristeza? Ou você vai agir, tomar as decisões certas? Você vai, de fato, agora ir para cima e, de fato, entrar em um novo desafio e desenvolver uma nova habilidade para ter novos resultados. É isso que precisa. É isso que é necessário. Então, toda vez que você se vê diante de uma nova dificuldade, você fala, o que é que eu tenho que aprender com isso? Deus me ensina o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que fazer, onde eu tenho que estar, com quem é que eu tenho que me conectar. Busque as pessoas certas que vão te orientar e busque a palavra de Deus para que ela possa te dar sabedoria. Busque desenvolver competência, se torne uma pessoa mais capacitada e vai para cima. Esse é o grande ponto. Tem muitos outros ensinamentos aqui, mas o que Jesus me ensina é que, mesmo no meio do caos, nós precisamos obedecer para viver o que Deus separou para a nossa vida. Tamo junto. Coloca o teu insight desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo.